Pessoal, estamos com mais um Doutora Drag para vocês e com vocês hoje para conversar sobre pensamento feminista negro, essas intelectuais maravilhosas, Karine Nascimento. Olá, olá! Gente, olha só, nós vamos rodar a vinheta e depois eu vou dar os recadinhos de casa e aí a gente começa o programa, tá bom? Roda a vinheta. Doutora Drag! Pessoal, recadinhos de casa antes da gente começar aqui hoje. Lembrando, sigam Dimitra Vulcana em todas as redes sociais e HQ da Vida. E também aproveitem que a Karine tá aqui e sigam a Karine, que é Karine_Nasce. Isso, Nasce. N-A-S-C Isso. no Twitter e programa.g. Sim. E Ideias Negras. E o Ideias Negras também. Ideias Negras em todas as redes sociais. A gente fica falando só de ponto G e esquece do Ideias Exato, Negras, né? Porque ela tem duas casas, assim como Bia, Exato. que tá lá no HQ da Vida. Gente, olha só, o programa de hoje é sobre pensamento feminista negro. A gente vai falar de pensadoras maravilhosas. Por exemplo, Patrícia Hill Collins, Grada Quilomba, Angela Davis. Tem outras também, né, pra gente conversar. Tem, a gente vai falar também sobre as pensadoras brasileiras, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Vai falar um pouco do que elas fizeram, do que tem aí fácil para vocês acharem, do que está publicado dessas mulheres aqui no Brasil, no caso das estadunidenses, e o que tem fácil de achar também, porque tem isso, né? As pensadoras brasileiras produziram muita coisa, mas passaram por um processo de apagamento, então às vezes não é tão fácil achar as coisas que elas publicaram. É quase um epistemicídio. Exato, termo cunhado por Sueli Carneiro, inclusive. Olha! Eu gosto desse termo, epistemicídio, e ele funciona muito com essas questões de poder e opressão. É, o que a Sueli trabalhou na tese dela, né? Então ela vai falar sobre isso. É muito engraçado. Participei na semana passada como mediadora de um debate sobre o pensamento feminista negro da Patrícia Hill Collins com a Bianca Santana. E a Bianca falou um pouco sobre a tese da Sueli. E quando eu tava lendo um dos livros da Sueli que eu vou recomendar aqui hoje, eu anotei assim, gente, mas isso aqui é a necropolítica da Chilima Mbembe? E aí eu descobri que ela estruturou esse pensamento de como o Estado e a sociedade assassinam, né? Tem uma política de morte com esses grupos que não são rentáveis ou que, né? Antes do Achille Mbembe, mas ela escreveu isso em português e nunca publicou. Mas esse pensamento está estruturado em português, também no Necropolítica, mas por uma teórica brasileira, que aí vai pensar isso a partir muito da nossa realidade. Aqui disponível online na internet, banco de teses da USP, que foi onde ela fez a tese dela. E isso é importante a gente saber disso. A gente, às vezes, uma das coisas que a gente vai falar aqui adiante é como é importante a gente ler as teóricas internacionais, mas se voltar também para as teóricas brasileiras, porque a Angela Davis teve um boom nos últimos anos, né? Com a publicação de Mulheres, Raça e Classe, todos os livros da Angela que foram publicados recentemente. A gente teve um boom da Angela Davis, muita gente entrou em contato com o debate do feminismo negro pela publicação da Angela. Só que a gente tem que entender e sempre lembrar que a obra da Angela, ela foi produzida, da Angela e da Patrícia, pensando numa realidade estadunidense. Então, as referências que elas têm são referências estadunidenses, são referências da luta do povo negro estadunidense. Porque com esse boom das publicações da Angela Davis no Brasil, né, a gente teve esse boom muito grande com a publicação de Mulheres, Raça e Classe pela Boitempo. Muitas mulheres, muitas meninas negras tiveram contato com a teoria do feminismo negro através desse livro da Angela. Mas a gente esquece que a Angela tá falando de uma perspectiva estadunidense. Então, ela fala da história das mulheres negras nos Estados Unidos, ela tem referências de personagens e de teóricas estadunidenses. No entanto, e é claro que a gente pode gerar aproximação e a gente sente... E a gente sente proximidade desse texto e dessa teoria por uma questão da diáspora e por todas as questões que perpassam a população negra da diáspora e das conexões que a gente tem com as lutas estadunidenses e tal, né? As lutas contra a opressão, a luta antirracista. Mas a gente esquece de ler as nossas teóricas. Quanto mais eu olho, eu falo assim, gente, a gente precisa ler as nossas, a gente precisa ler Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez. Então, eu tenho feito esse movimento intenso de sempre ver assim, o que as nossas estão dizendo.
Porque, inclusive, não é só porque elas são brasileiras, assim, um devaneio nacionalista, não é isso. Não é um nacionalismo de direita, gente. Não tem nada a ver com isso. É uma coisa mais decolonial também. Exato, é uma coisa mais decolonial. E é também ler uma teoria produzida a partir das perspectivas do nosso país, né? E com as nossas referências e com as nossas histórias. Porque apesar das similaridades, tem muitas diferenças entre a luta... Tem algumas diferenças entre a luta antirracista estadunidense e a luta antirracista no Brasil, por exemplo. Uma diferença primordial entre a luta antirracista no Brasil e a luta antirracista nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos os negros são aproximadamente 17% da população. E aqui nós somos 50% da população, 51%. Vamos ver aí se o censo sair, né? Se tiver censo... Se não apagarem esse censo, né? Para poder falar que pardos não são negros. Porque aí... a gente voltou nessa discussão, sabe? Que essa é uma discussão muito antiga, né? É uma discussão do tempo da escravização, né? Que o censo ia contar os pardos, ia reescravizar os pardos. A questão da contagem dos pardos é uma questão muito antiga no Brasil, super delicada. Os pardos também têm um problema no norte, que é a questão indígena. Sim. Porque os pardos indígenas, assim, eles são colocados como pardos, mas na verdade eles são descendentes de indígenas. E acabam que eles não entram no censo como indígenas. Exato. E aí já bagunça tudo de novo. Tudo, Porque tem um estereótipo que indígena tem que ter o arco, a flecha, a tanga e um cocá na cabeça. Exato. E isso é interessante você ter falado disso, Dimitra, porque eu acho que tem só fazer uma observação e aí a gente continua. A gente está usando o termo pardo aqui, porque aí o militante negro que está assistindo neste momento está falando assim, pardo é papel! E é também. Mas a gente está usando o pardo aqui, o termo pardo, por uma questão, porque a gente está falando da classificação do IBGE. Pretos, pardos, amarelos, brancos e indígenas. Isso. Mas essa discussão sobre ser pardo e sobre a pardidão no Brasil, o pardo, ele, né, passou por muitos momentos e é um termo que está em constante discussão. E a discussão gira principalmente em torno de que o termo pardo é um termo que quer embranquecer a população negra. Então, esse termo pardo não é um termo... não é um termo usual e não é um termo bem quisto no campo da militância negra. A gente está falando dele aqui porque a gente está falando da classificação usada pelo IBGE no censo populacional. Olha só, gente. Então, a gente tem aí várias coisas para pensar, né? Inclusive, essa questão do pardo, daria um vídeo sobre eugenia, total. Como que o Estado operou, né, nessa questão do embranquecimento, trazendo, né, os brancos, os italianos, enfim, aquela galera lá de cima. Até falar lá de cima não é decolonial, né? Então, porque a gente já se localiza no sul e na periferia. Mas, enfim, nós temos aí, por exemplo, a Angela Davis publicou pela Boitempo... a Boitempo publicou a Angela, né, na autobiografia. Isso. Tem um HQ da vida com a Karine, que a gente fez, maravilhoso. Com a Raquel Barreto. Isso, tá maravilhoso esse episódio, tá incrível. Pelo que eu percebi, a Raquel Barreto é uma das pessoas assim, que mais estuda a Angela Davis, porque é o objeto de estudo dela. Inclusive, no episódio, a Raquel fala uma coisa que eu fiquei assim... Não é Raquel. Ou é a Yara? Yara Frateste é do Feminismo para os 99%. Mas quem estudou Ângela e Lélia? Foi Raquel? Foi Raquel. Foi Raquel. Então tá. No episódio, inclusive, a Raquel fala de um estudo que ela fez para a tese, acho que de doutorado dela, se eu não estiver muito enganada. Vale a pena ir lá ouvir para lembrar. Ela fala, inclusive, desse paralelo que ela fez nesse trabalho acadêmico dela entre as trajetórias da Angela Davis e da Lélia Gonzalez. É um trabalho que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas quero muito, porque eu acho que isso deve ser riquíssimo pra gente pensar, inclusive, um pouco dessas relações que a gente falou aqui agora. E quando a gente fala de pensamento feminista negro, a gente pensa muito numa palavra... Todo mundo que já está começando a ligar com essa episteme que tem se construído, todo mundo começa a pensar em interseccionalidade. E aí é uma palavra que parece que é só uma obrigação moral... epistemológica e militante de mulheres negras a ter um pensamento interseccional. Sim. E bem, não é assim que funciona. Não é tão simples. Acho que tem duas coisas que a gente precisa começar a estabelecer aqui, né? Pra gente ter essa conversa sobre interseccionalidade, Dimitra. Acho que uma das coisas é entender... Porque muitas vezes quando a gente tem um debate interseccional, e foi o que muita gente... talvez não tenha compreendido do que a Angela falou quando teve o boom do Mulheres, Raça e Classe, é que as opressões, elas não se sobrepõem.
Então não é assim, você é mulher, aí você é negra e você é pobre. E aí você vai somando tudo. E fazendo um opressômetro. Exato. Porque tem isso também, né? A galera faz um opressômetro, assim, o grau de opressão. Não é isso, elas não se somam. Porque o fato de ser uma mulher, quando essa mulher é negra, ela muda, inclusive, como a opressão de gênero se manifesta no cotidiano e na vida daquela mulher. Isso vai mudar o esquema da opressão de gênero. E a opressão de classe é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo clássico aqui, que quase todo mundo dá, e é um exemplo bem, bem fácil de entender. Eu vou mudar de exemplo. Tem um exemplo melhor do que o da maternidade. Tá. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que é bem comum para entender essas relações, de como a opressão de raça, ela vai mudar a forma como o sexismo se manifesta. Então, por exemplo, um dos direitos em que as mulheres brancas tiveram que lutar durante a história, até no movimento sufragista, foi pelo direito ao trabalho, para trabalhar. Uhum. Só que as mulheres negras sempre trabalharam. Nas casas, inclusive. Nas casas, no trabalho foram escravizadas. E mesmo quando eram escravizadas, às vezes eram escravas de ganho. Eram as escravas que iam pra rua vender coisas pra angariar renda pros seus senhores. Ou como as quituteiras, como as ambulantes. Então, as mulheres negras sempre trabalharam. Isso nunca foi... talvez condições de trabalho, mas assim, o direito a sair de casa e trabalhar, as mulheres negras sempre, né? Direito aí, entre muitas aspas, mas as mulheres negras já circulavam por esse espaço. As mulheres negras tinham outras questões em relação ao trabalho que não era pelo direito de sair e trabalhar. A gente pode falar do exemplo da maternidade, por exemplo, que as mulheres negras recebem menos anestesia quando vão dar à luz. Então, assim, são outras relações. Então, entendem quando eu digo que o racismo vai articular a opressão de gênero de outra forma e gerar outras questões? Então, quando a gente fala de interseccionalidade, é muito importante que a gente não caia na tentação, porque a gente fica muito tentado, a somar as coisas. Então, elas não se somam, elas se articulam, e eu gosto de dizer que elas formam um nó, que é esse nó de opressão. Então, é sempre importante pensar nisso. Mas por que a gente vai falar de interseccionalidade? Porque a gente tem essa interseccionalidade entre essas coisas e a gente tem que entender como diversas coisas, raça, classe e sexualidade, se articulam como opressões. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando eu vejo o pensamento feminista interseccional, eu vejo uma maioria... massiva, eu diria, não vou ousar dizer que são todas, porque não vi todas as feministas interseccionais do mundo, mas essa discussão é pautada majoritariamente por mulheres negras, ou mulheres muçulmanas, a gente vai ver isso lá na Índia um pouco. Então, eu fico pensando o quanto as feministas brancas, as mulheres brancas, estão estudando e produzindo conhecimento para que se construa um movimento interseccional, né? Como talvez só as mulheres negras estejam preocupadas em ter essa discussão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, né? Então, é mais do que apenas ir lá e ler o Angela Davis. Tem que construir e produzir. Então, isso é uma coisa que eu... E Ângela era comunista, então é uma praxis. Olha a praxis aí, pra vocês também colocarem em prática, teoria e prática, andando junto. Exato. Nesse movimento dialético que vocês já devem ter. Quem acompanha aqui talvez já veio do canal da Sabrina do Tese 11. Sim. Tem lá um último vídeo sobre materialismo histórico dialético, tá ótimo. E vocês só podem... Vai cruzando esses conhecimentos assim, aí você vai colocando em prática no dia a dia. Uma outra coisa também que a gente tava pensando, e enquanto você ia falando, a questão da intersecção, a primeira vez que eu pensei em interseccionalidade, eu li um texto que fala sobre círculos. Imagina que é uma forma clara de desenhar. Você tem um círculo, outro círculo, outro círculo. Cada círculo é uma opressão, não estou somando elas aqui, mas elas vão se sobrepondo e aí coadunam ali, a pessoa tá... É igual conjuntos que a gente estuda em matemática. Isso, conjuntos, são conjuntos. Então, elas meio que se coadunam ali e a gente consegue entender como que funciona. E aí entra também a questão da transexualidade, exato, da sexualidade e da sexualidade. A gente tem Patrícia Hill Collins reorganizando o pensamento, né? E aí é muito interessante. Eu posso mostrar? Pode. Então vamos mostrar aqui para todo mundo ver a carinha dele. Esse aqui é o Pensamento Feminista Negro, da Patrícia Hill Collins. É o único livro, infelizmente, da Patrícia que a gente tem publicado no Brasil. E aí, acabou de ser lançado pela Boitempo. E aí, nessa edição da Boitempo, a Boitempo traz
a edição, ela fez um prefácio para a edição brasileira. Tem o prefácio da edição original, que é de 1990, e um prefácio para a segunda edição, quando ela ela revisitou o livro em 2000. E aí, nessa revisita que ela fez, ela fala, porque em 1990 a gente tinha outras discussões, e as discussões evoluíram desde então. Então, uma das coisas que ela fala é que ela estava preocupada em construir um pensamento feminista negro, pensando nas mulheres dos Estados Unidos, e o que ela percebeu nesses 10 anos de publicação do livro foi que esse livro tinha contribuições para pensar o pensamento feminista negro global. É engraçado também, curiosidade para quem está assistindo, tem um livro, ela cita um artigo da Sueli Carneiro. Eu fiquei muito feliz em achar esse artigo da Sueli Carneiro nas referências bibliográficas desse livro. E uma outra coisa que ela revisita é a presença em menor intensidade das questões de sexualidade no livro. Então, na década de 90, nos Estados Unidos, os movimentos LGBT ganham força e produção teórica. Já tinham produção teórica antes, muito antes disso. Mas a Patrícia entra em contato com essa produção teórica, entra em contato com essa discussão. E o que ela faz? Ela traz isso pra dentro do livro. Incorpora, né? Ela incorpora. E eu fico pensando, né? Hoje em dia a gente tem muito problema. A gente às vezes fala assim, colega, isso aqui tava errado. Isso aqui tem que pensar dessa perspectiva. Gente, se Patrícia Hill Collins... Se propôs a repensar seu pensamento... Pois é. Patrícia Hill Collins se reviu pra trazer essa discussão. Então ela faz uma reorganização dos capítulos do livro em 2000. Para trazer essa discussão com mais força. Então, ela tem até alguns subtópicos ali dedicados só a isso. Então, e aí ela vai trabalhando isso ao longo do livro. Ela dedicou um tópico só a isso e depois vai trabalhando isso de formas diluídas ao longo do livro todo. Porque essa é uma questão que vai transpassar, né? Vai passar ali pelo meio de toda a discussão que ela faz ao longo do livro. Ah, que bacana. Olha, gente, um convite a repensar a teoria ou uma crítica de algo do passado é sempre interessante, porque as pessoas costumam ser anacrônicas, por exemplo. Sim. Pegar, sei lá, questões... Eu estou estudando mais questões do marxismo, mas... Pegar questões do marxismo, ou então de regimes, ou de estados, e pegar isso solto e colocar assim, o marxismo não funciona. E se pensar, não é bem assim que as coisas são. E a gente tem que sempre repensar, revisitar. A gente tem que ver quais são as condições materiais que a gente tem agora, dessa sociedade agora, pra gente pensar a partir dessas condições materiais de agora. Se a gente não pensar, a gente não vai pra frente. Não, Se a gente não se rever, a gente não vai pra frente, né? E aí eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do livro, é uma das curiosidades, uma das coisas interessantes dessa edição do livro da Patrícia, que é ver que essa mulher incrível, super importante pro movimento feminista negro, reviu e foi lá e falou assim, não, agora tem que... Faltou. Na época, não consegui fazer essa discussão da forma que era necessária. Coloquei aqui agora, ela diz isso explicitamente, não tem medo de fazer essa discussão. Isso é muito bom. E aí, voltando aqui pro Brasil, ainda a gente tem Sueli Carneiro, que você já falou, a Lélia Gonzalez, e também tem a Beatriz Nascimento. Tem a Beatriz Nascimento. Eu acho que tem algumas coisas aí que são importantes. A gente vai fazer agora a lista de dicas, pegue seu caderno, a hora de anotar. Quem já me viu por aí sabe que eu adoro dar dica de livro pra todo mundo. A gente tem a Sueli Carneiro, que é diretora do GLEDES, o Instituto da Mulher Negra. Eu provavelmente tô falando GLEDES errado, mas tudo bem. Eu sempre falo GLEDES. GLEDES, Eu não sei se é certo também, não. Não, tem gente que fala GLEDES, tem gente que fala GLEDES. GLEDES, tem que ouvir a Sueli falando pra poder saber como é que é mesmo. Eu tenho esse problema de vez em quando. E tem um problema de dicção também da pessoa. Mas a Sueli tem a tese dela, que eu acho que vale a pena, se você procurar na internet. Pública. É pública, você acha. Tem um livro dela que foi lançado ano passado, que é o Escritos de uma Vida, que é muito, muito incrível, porque tem de toda a trajetória de militância dela, foi um livro que a Djamila organizou com os escritos dela. Não tinha... a única organização que a gente tinha antes desses escritos da Sueli... o único não, mas uma das, porque tem um anterior. Era o Racismo, Sexismo e Desigualdade, que é uma reunião dos artigos que a Sueli publicou na época que ela era colunista do Correio Brasiliense. E aí ele tá organizado por esses eixos. É muito bom, é muito legal. E aí quando você lê, você fala assim, gente, isso era um artigo de jornal.
Mas é, assim, incrível teoricamente, vale muito a pena ver. Mas falando do Escritos de uma Vida, é um livro que organiza a produção teórica da Sueli. E aí é uma produção muito boa e tem muito a ver com praxis, porque ela vai falando sobre a militância da Sueli. Então, quando ela vai em Durban, fala de reflexões dela sobre a novela Terra Nostra. Então, é incrível. Então, o trabalho que foi feito ali foi pegar esses escritos dela, que tem muito a ver com uma trajetória de militância e de reflexão teórica sobre a militância que ela estava fazendo, e organizar nesse livro, que é muito bom, foi publicado pela Letramentos, agora deve estar na Pollen, né, porque a coleção Feminismos Plurais saiu toda da Letramento, foi pra Pollen. Mas é um livro que vale muito a pena, e como foi publicado recentemente, ele é mais fácil de achar, né, porque como a gente falou aqui no comecinho, as dificuldades da gente ler as teóricas brasileiras e teóricos também, né? Ler qualquer preto no Brasil é que você tem um boom de publicação, e aí por uma questão assim, né? Que pouco interesse econômico, por uma questão de epistemicídio também. Esses livros somem, fica difícil de achar e tal, enfim. Mas esse tá aí, tá fácil de achar. Tá no hype ainda, né? Tá no hype, acabou de ser publicado. Esse aí não tem desculpa, esse tá muito fácil de achar. Outro que também é fácil de achar é o Racismo, Sexismo e Desigualdades, que fez parte de uma coleção. É um pouquinho mais difícil, mas também dá pra achar tranquilo, que é essa coletânea de artigos. Se você que tá assistindo vai começar a entrar nessa discussão, eu acho que esse é um ótimo livro. Eu sempre recomendo esse livro para quem tá começando a entrar na discussão racial, na discussão de feminismo negro, porque é isso, ele é um livro que ele é a reunião de artigos de jornal. Então ele é bem fácil, bem palatável, né? Tem a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez é um pouquinho mais difícil de achar os livros dela. Tem um livro dela que eu quero muito, se alguém de achar, tiver em casa perdido, que, sei lá, alguém tiver. @Karina_Inácio. Exato, pode me mandar, que ela tem um livro sobre festas populares no Brasil, imagina isso. Olha que bacana. Mas o CPA, que é a União dos Coletivos Panafricanistas, fez uma reunião de escritos da Lélia Gonzalez. Tem um artigo do qual eu sou especialmente fã, que é uma análise da Lélia sobre a PNAD de 1974, se eu não me engano. E ela faz essa análise de remuneração e de condições e de escolaridade entre homens brancos e mulheres negras, né? Então ela faz homens brancos, mulheres brancas e mulheres negras. Então é uma análise, e você vê, né? A gente tá tendo essa discussão até hoje. Em 1974, a Lélia já estava fazendo essa análise. A UCPA também tem um livro da Beatriz Nascimento, publicado, uma coletânea de textos sobre ela. Textos dela. Dá pra achar, pra encomendar no Facebook da União dos Coletivos Panafricanistas. Gente, se você não pegou o caderno, pausa, volta. É muita informação. E eu acho que, assim, as pessoas, por exemplo, a gente sempre tem que pensar em alteridade. Se você é branco, você também tem a obrigação de ler esses livros. Assim como a gente faz referência sobre queer, LGBT. É importante esse sentido de alteridade. E é isso que também melhora o que a gente falou agora de interseccionalidade. Exato. Eu dei uma palestra no ano passado que eu falei assim, gente, eu vou ficar sentada porque eu tô cansada. E aí eu fiz uma piada que eu tava cansada porque, na verdade, na academia a gente lê os teóricos brancos, e se você é negro e você quer dar significado pro que você tá estudando, dado a sua vivência, você vai ter que ir atrás dos teóricos negros. Então você estuda os teóricos brancos e os teóricos negros. Então você estuda, né, ali à margem. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer esse movimento, sabe? E não só os teóricos negros, mas os teóricos indígenas, os teóricos orientais. Tem muita coisa sendo produzida sobre feminismo que a gente não faz ideia. Na Índia, que é super importante a gente olhar para isso, que contribui para que a gente pense coisas, né? E tem pensamento feminista indígena também, que é bacana. Exato. Tem um programa do Olhares, se eu não me engano, sobre isso. Então vale a pena vocês conferirem e a gente evitar que esse epistemicídio continue em processo, porque ele ainda continua. Ele ainda continua. A gente tá vivendo ele até hoje. É isso, gente. Então não se esqueçam de seguir programa.g, vou colocar aqui, Ideias Negras, a Karine, Dimitra Vulcana, HQ da Vida. Se você quiser apoiar este projeto, você pode ir em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Karine sabe que a gente faz conteúdo e a gente não ganha nada ainda com esses conteúdos que a gente produz. A gente precisa pagar pelo menos o custo básico de produzir isso. Enfim, é isso. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Mua.